Nós vamos falar agora do Conselho Tutelar. Está havendo uma polêmica com relação às eleições do Conselho neste ano aqui em Araucária. Bom, o Conselho Tutelar tem eleições diretas coordenadas pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. O Congresso Nacional definiu no ano passado que as eleições devem ser realizadas em todo o país no mesmo momento. A definição foi pelo ano após as eleições para presidente da República, ou seja, 2015. Com posse, então, acontecendo no início do ano seguinte, 2016. Acontece que em Araucária as eleições estavam marcadas para este ano. Elas, a princípio, estão canceladas. Pelo menos esta é a informação do vereador Paulo Horácio, que está preocupado com essa decisão que ele considera equivocada. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA, que é um órgão superior, que é um conselho nacional que tem sua representatividade, emitiu uma resolução, que é a resolução número 152, e colocou uma regra de transição, sugerindo os municípios que adotassem aquela regra. E na regra está a previsão daqueles casos onde tomaram posse em 2011 e 2012, sugerindo uma provável dilação, um aumento do mandato atual. Só que nem o CONANDA, nem a resolução do CONANDA, nem a lei municipal, que é a lei 1707 de 2006, que regulamenta a eleição do Conselho em Araucária, prevê a situação do caso de Araucária, que o caso de Araucária tomou posse em 2010 para mandato até 2013. Até 16 de julho de 2013. Então, o município de Araucária, independente da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, teria que fazer a eleição em 2013, porque não está previsto nem nessa resolução federal. O que houve em Araucária é o seguinte, ou pela troca, motivado pela troca de gestão, ou pela falta de aparelhamento do CMDCA, do Conselho Municipal, esse assunto foi sendo protelado durante o ano de 2013. E culminou na semana retrasada, esse conselho se reuniu de Araucária e emitiu uma resolução, que é a resolução 001/2013, prorrogando os mandatos dos atuais conselheiros tutelares. Só que é o seguinte, Caio, o fundamento para prorrogar o mandato na resolução diz que é baseado no regimento interno do CMDCA do Conselho. Tanto a lei quanto o regimento não dá esse poder para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por quê? Porque o direito de escolher o seu conselho tutelar é um direito indisponível do cidadão. O cidadão sequer tem o direito de não querer ter essa eleição. É cogente, é obrigatório que seja eleito pelo cidadão. Mesmo que a gente sabe, historicamente, as eleições do Conselho Tutelar elas não movimentam talvez o número de eleitores necessários ou que é o que o tema merecesse, mas é um direito do cidadão garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, um estatuto que veio regulamentar a Constituição na linha da proteção da infância. O que houve em Araucária, na verdade, Araucária está num limbo jurídico, porque com essa resolução, ao meu ver, da análise que eu fiz dos estudos que tenho sobre o assunto, é ilegal, é inconstitucional, é temerário, e é imoral, porque o Conselho não tinha elementos objetivos e nem poderes para prorrogar o mandato. Então, Araucária ficaria um caso atípico, onde os atuais conselheiros, e aqui não é nenhuma questão pessoal contra conselheiro A, B ou C, o que vai acontecer em Araucária, se manter essa resolução de prorrogar o mandato, vai passar a ter um mandato de 5 anos e meio. Contra, inclusive, o preceito do ECA, da nova lei do ECA, que prevê um mandato de 4 anos para o Conselho Tutelar, prevendo somente uma recondução para o cargo. O vereador conta que formulou um pedido de providências ao Ministério Público. Paulo Horácio explica o que entende que deva ser feito nesse caso aqui em Araucária. O que eu imagino que deva ser feito, independente da falta de prazo, é evidente que não dá tempo, porque a lei exige, inclusive, um teste prévio, preparatório, além dos pré-requisitos objetivos ali de capacitação, há um teste prévio que tradicionalmente é feito pela Fundação Universitária Federal, pela FUNPAR, como se fosse um teste seletivo
para que aquelas pessoas possam ser candidatas. Eu entendo que o município não pode fugir dessa responsabilidade, tem que fazer a eleição. Só que, em paralelo a isto, teria que encaminhar a alteração legal para o Legislativo, adequando a legislação do município à legislação federal. Adequando de que forma? Colocar nesta lei municipal, a alteração da lei, nas disposições transitórias e finais, que o Conselho Tutelar, eleito em 2013 para um mandato de 3 anos, na hipótese de havendo a eleição, porque nós estamos falando de uma situação futura e incerta, porque quando a lei altera a legislação e prevê a eleição, não garante que vai haver eleição, e este é o ponto que conversei muito, inclusive com a doutora Leide, com a promotora, e conversei com a secretária executiva do Conselho. O fato de estar no ECA, no Estatuto, não é garantia da existência da lei, porque falta regulamentar. Se não regulamentar, não vai existir eleição em 2015, não vai ter posse em 2016 e vai de novo o município prorrogar mandato dos atuais conselheiros. Então, o que eu defendo? Que o Executivo mande para o Legislativo, que a competência é do Executivo, a atualização da lei municipal, prevendo nas disposições finais que os eleitos em 2013 podem ter o mandato reduzido, na existência desse fato incerto e previsto. Então passaria a ter um mandato que eles chamam de tampão, que na verdade ao invés de 3 anos passaria a ter um mandato de 2 anos e meio. E, se for o caso, nas disposições finais, colocar que este mandato de 2 anos e meio não contaria como recondução do mandato sequente, por exemplo, e que esses candidatos pudessem se candidatar novamente lá em 2015. Eu não vejo como ser diferente, porque da maneira que está, a situação do jeito que está, no dia 16 de julho, se não me falha a memória, encerra-se o mandato dos atuais conselheiros. No dia 17, Araucária não tem conselho tutelar mais, porque não se preparou para isto. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente deve realizar uma reunião na próxima quarta-feira, dia 12, para tratar desse assunto, que vai ter o acompanhamento certamente aqui do Jornal Regional. E já estão definidos os finalistas ou semifinalistas da segundona da Liga de Araucária. Confira aí. Nos jogos de volta da segunda fase do campeonato, o Seleto venceu o Três Jardins por 3-1 e garantiu uma vaga na semifinal. O Pinheiros confirmou a vantagem contra o Tindiquera, vencendo também por 3-1 e ficou com outra vaga. Nova Geração e União 5 Jardins empataram novamente, 2-2, e a vaga ficou com os 5 Jardins, que teve a melhor campanha. E a última vaga na semi ficou para o IPES, que venceu o América por 4-2. Os jogos de ida das semifinais acontecem no próximo domingo no Estádio Municipal Emílio Gunha. Às 1h30 da tarde, o Seleto pega o Pinheiros e às 13h30, o IPES enfrenta o União 5 Jardins. A seguir, no sábado, campanha vacinou quase 7.000 crianças araucarienses contra a poliomielite.